Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 8. Questão da VUNESP, agente escolar. Veja enunciado. Segundo reportagem recente publicada no jornal New York Times, do total dos assentos dos aviões comerciais nos voos de longa distância, 5% são de primeira classe, 15% de classe executiva e o restante de classe econômica. Juntos, os assentos de primeira classe e de classe executiva representam 50% dos lucros das empresas aéreas. Admita que o lucro por assento da primeira classe seja igual ao da classe executiva. Se, em um voo comercial de longa distância, todos os assentos foram vendidos e o lucro da empresa aérea nesse voo foi de R$100 mil, então o seu lucro, apenas com os assentos de primeira classe, em milhares de reais, foi de... Eu quero saber o lucro, apenas com os assentos da primeira classe. Bem, primeiro, para resolver, vamos ver esse detalhe aqui, ó. Do total dos assentos dos aviões comerciais de longa distância, 5% são de primeira classe, 15% de classe executiva e o restante de classe econômica. Bem, o restante seria 20%, né? Então 5% de primeira classe mais 15% de classe executiva dá 20%. Logo, a econômica ficaria com 80% dos assentos. Vamos à solução, então. São 3 classes. Então, solução. Bem, para resolver, eu vou colocar uma variável auxiliar, que vai ser o total dos assentos. Então, x vai representar o total, a quantidade total de assentos. Ele diz que você tem 3 classes. Uma primeira classe. Você tem uma classe executiva, e uma classe econômica, Ele disse que desse total de assentos, 5% representa a primeira classe. Então, a primeira classe, ela ocupa 5% do total de assentos, 5% de x. A classe executiva ocupa 15% do total de assentos. Então, 15% do total de assentos que é x. Se eu somar 5% de x mais 15% de x, daria 20% de x. O restante na classe econômica, né? Então, 20%, a classe econômica vai ficar com 80% de x. A classe econômica ocupa 80% do total de assentos. Beleza? Vamos voltar à questão para pegar mais informações. Ele diz então, juntos, os assentos da primeira classe e da classe executiva representam 50% dos lucros das empresas aéreas. Então, os assentos da classe executiva e os assentos da primeira classe representam 50% dos lucros das empresas aéreas. A metade. Admita que o lucro por assento, da primeira classe seja igual ao lucro por assento da segunda classe.
Quer dizer, para cada assento de primeira classe, ele tem o mesmo lucro do assento da classe executiva, né? Para cada assento da primeira classe, ele tem o mesmo lucro com o assento da classe executiva. Para cada assento. Repara que é lucro por assento. Vamos chamar esse lucro por assento de L. L. Então, cada assento da primeira classe teria um lucro de L. Como eu tenho 5% de X, é a quantidade de assentos. Ora, se eu pegar 5% de X vezes o lucro de cada um deles, que é L, seria 5% de X vezes L. Esse seria o lucro da primeira classe. Como o lucro por assento da segunda classe é igual ao da primeira classe, também seria L. Então, como eu tenho na classe executiva 5% de X, a quantidade de assentos, vezes L de lucro em cada uma delas, daria vezes L. E na classe econômica, cada assento daria um lucro que eu vou chamar de L'. Eu não preciso disso aqui. Então, 5% de X vezes L é o lucro de todos os assentos da primeira classe. 15% de X vezes L é o lucro de todos os assentos da classe executiva. Vamos voltar e ver mais informações. Continuando, ele diz o seguinte: se num voo comercial de longa distância, todos os assentos foram vendidos e o lucro da empresa aérea nesse voo foi de R$100 mil. Ora, o lucro da empresa aérea foi de R$100 mil com todos os assentos vendidos. Ora, como os assentos da primeira classe e o da classe executiva representam 50% dos lucros das empresas aéreas, seria metade. Então, os dois assentos da primeira classe executiva representam metade desses 100 mil. Então, representa R$50 mil. Isso quer dizer que este lucro da primeira classe mais o lucro da classe executiva somados, quer dizer, 5% de X vezes L, mais 15% de X vezes L, representa a metade do lucro total, que era 100 mil. E a metade de 100 mil, isso tem que dar, no total, R$50 mil. R$50 mil. Você tem que 5% de XL mais 15% de XL dá 20% de XL. Isso é igual a 50 mil. Vamos achar o XL. 20% é 20 dividido por 100. E se você dividir 20 por 100, vai dar 0,2. 0,2 XL é igual a 50 mil. Logo, XL é igual a 50 mil. 0,2 está multiplicando, vai para o outro lado dividido por 0,2. Logo, XL é 50 mil dividido por 0,2. Isto vai dar no total 50 mil dividido por 0,2. Isto vai dar no total 250 mil. 250 mil. O valor de XL é 250 mil. Mas eu não quero XL. Vamos ver a pergunta do problema. Ele perguntou: então, o lucro apenas com os assentos de primeira classe em milhares de reais foi de... que era apenas o lucro da primeira classe em milhares de reais. Ora, vamos voltar lá. A primeira classe teve um lucro de 5% de XL. Então, o lucro da primeira classe, que vai ser a resposta, seria então 5% de XL, que seria 5% de XL é 250 mil, de 250 mil. 5%
É 0,5 por 100 é 0,05. 0,05. Ou você pode fazer 5%, é 5 por 100, vezes 250 mil. Aí você teria, então, olha, esse 100 cortando com 2 zeros. Você fica com 5 vezes 2.500. E 5 vezes 2.500 daria 12.500 reais. Este vai ser o lucro com os assentos da primeira classe. 12.500 reais, que representa a mesma coisa em milhares. Repara que ele perguntou em milhares, olha. A pergunta dele é em milhares. Então, 12.500 reais. Isso, em milhares, você divide por 1.000. Isso é a mesma coisa que, dividindo por 1.000, 12,5 mil reais. 12,5 mil reais. A alternativa correta a gente encontra na letra D de dado. Letra D de dado. Questão número 8. Letra D de dado. Letra D. Uma questão um pouquinho mais interessante, né? Um pouco interessante. Legal, legal. Gostei da questão. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado, até lá.